Olá amigos, esse é o Giro Rural. No programa de hoje nós vamos tratar de vários assuntos ligados à atividade do produtor rural, entre elas a avicultura. Aqui ao meu lado está o convidado de hoje, Adilson Janowski. Adilson, a avicultura é uma atividade muito desenvolvida na nossa região oeste do Paraná. O que você tem percebido na quantidade de produto que foi exportado desse ano em relação com o ano passado? Então, Marlon, a avicultura hoje ela passa por ou como sempre passou, dependendo um pouco da safra do milho, né? Ela sempre está ligada ao preço do milho, ração e tudo isso, né? O Brasil tem parado um pouco as importações, né? Porém tem mudado um pouco esse panorama das exportações, né? Como vemos por aí, né, as coisas mudam, já não vende tanto talvez para Estados Unidos e Europa, o mercado hoje maior é China, um pouco de Japão, né, mas do ano passado para cá caiu, com certeza se fechou um pouco o mercado, porém o mercado interno está bastante aquecido, né, o consumo do frango pelo consumidor brasileiro está bastante alto ainda, né, então isso sempre aquece a venda, né. Bom, tem alguns dados que foram divulgados no final do mês de abril, que são referentes à comparação de abril deste ano com abril do ano passado. Exatamente o que você comentou, o volume foi menor exportado, porém o faturamento teve um incremento e esse faturamento, segundo as informações que a gente teve acesso, se dão por conta do valor do produto agregado, que é reflexo da safra de 2012. E qual o percentual do milho colhido em nosso estado ou em nosso país que é aplicado na avicultura? No nosso país hoje, Marlon, chega aproximadamente o mercado interno e a avicultura, né, a cultura de frango, ela absorve 44% da produção nacional, né? A suinicultura, né, a criação de porcos, fica aí na faixa de 27%. Então você veja que a fatia de toda a produção de milho do Brasil, né, de todo montante, ela chega a 44%. Então é muito milho que vai para esses frangos, né? A gente está vivendo agora o período da safrinha, né? Aí tá começando a produção, né? Aí, os produtores estão com uma expectativa de olhar um pouco também essa questão do clima, estão um pouco apreensivos, né? Porém o mercado ele é bastante aquecido nesse sentido. Em relação ao ano passado também houve a queda do preço do milho, né? Que estava aí, para quem recorda, na faixa de 26, 28 reais, hoje está na faixa de 19 também. Isso também para a produção de frangos tem um benefício, porque a ração, né, que é o destino principal, ela tem um custo menor, né? Então acaba de uma maneira ou de outra também favorecendo os produtores, né? Bom, isso depende muito também da empresa em que o produtor está inserido, ou seja, ele é integrado, ele faz a criação do suíno e também do frango, que no caso é o assunto que a gente está direcionando. A gente foi a visitar alguns produtores, Adilson, e a gente percebeu que também a tecnologia aplicada no aviário evoluiu muito. Ou seja, na comparação com 5 anos atrás, hoje já quase não existe a mão de obra lá no aviário. É tudo computadorizado, são equipamentos de última geração, não é mais aquele sistema de antigamente de passar com o carrinho no meio de todos os frangos colocando a comida, também a questão dos produtos para assegurar a qualidade dos frangos, dos medicamentos, também é tudo eletrônico. Vamos ouvir o que o produtor, que a gente foi conversar, ele que também faz parte da Aviopar, que é a Associação dos Criadores de Frango de Toledo, ele faz parte do Conselho Fiscal, é o Leandro Mazurana. Vamos ouvir como foi a evolução dessa tecnologia na propriedade dele. Olha, de um tempo para cá a coisa mudou, mas mudou para melhor, dá para se dizer, né? A gente sabe que quando a gente iniciou na propriedade aí com uma granja, o processo era muito complicado. A gente tinha que fazer todo o processo manual, desde o trato, também a troca da água, a limpeza. Então hoje a gente vê que tudo foi modernizando. O aquecimento foi melhorando, foi se trocando o campano, a gás, depois veio os fornos a lenha. Hoje já estamos aí com fornos mais modernos, tanto forno a pellets, também como fornos já à base de motores elétricos surgindo aí agora no mercado. Então a gente vê uma melhora que vem agregando um valor de custo ao produtor. Tudo isso teve um custo que para nós avicultores
a parte mais difícil está se tornando nessa parte. As modernidades vão surgindo e vem consequentemente trazendo o aumento dos custos, mas a gente está trabalhando e brigando aí com as empresas para que a gente possa cada vez ter um resultado melhor aí das nossas granjas. Bom, são as tecnologias aplicadas na propriedade, a gente acompanhou nas palavras do produtor Leandro Mazorana, ele que tem 11 aviários na propriedade, ou seja, é uma empresa rural. É uma empresa rural. Hoje, Marlon, o segmento agrícola como um todo, ele não trata mais o agricultor, seja ele pequeno, médio, grande, como um simples agricultor. Ele trabalha, eles tratam ele como um gerente de negócios do campo, né? E está muito presente. Hoje, essas tecnologias colocadas agora, né, que o produtor nos coloca, não está só na avicultura, está em todas as partes. A tecnologia está muito grande, está muito forte no campo, né? Nas plantações, também na suinocultura, e agora na avicultura a gente vê, ele relata um pouco disso, né? São as novas tendências e o homem do campo se aperfeiçoando, incentivando seus filhos também a estudarem e retornarem para a propriedade. Para quê? Para gerenciar esses negócios, para gerenciar computadores, softwares, tantas coisas que hoje fazem parte, não tem como fugir também o homem do campo dessas inovações. E também a granja de frango é um reflexo disso. Ela não se preocupa tanto com a mão de obra, mas sim com a inteligência para dominar os novos equipamentos que surgem no mercado. Exato. E tudo isso, Marlon, a gente pode ressaltar o quê? A qualidade na produção também. Claro, fica mais fácil, a mão de obra não é tão mais pesada, né? Claro que ainda existem algumas coisas, mas a qualidade da produção vai melhorando, né? Qualquer coisa que você vê nas tecnologias que estão por aí, né? Na produção de grãos é um reflexo muito grande, e certamente nos aviários também, né? Talvez você consegue ter coisas muito mais pertinentes agora com tecnologia chegando, né? Bom, e aquela velha briga, Gilson, do produtor que é integrado, ele cria o suíno, ele faz a produção de aves, entrega para a empresa e ganha o valor fixado pela empresa. Agora, nesses dias, como o valor de mercado, de mercadoria, aliás, foi diminuído na exportação, ou seja, o produto ficou um pouco mais no mercado interno, o produtor estava até meio decepcionado no sentido de ter que esperar mais dias entre um lote e outro. Ou seja, anteriormente o produtor entregava a produção de aves e ficava num período de 10 dias ocioso. Ou seria o tempo que ele teria para preparar o aviário para os novos lotes de frango. Hoje ele está ficando 18 dias. Ou seja, ninguém vai pagar esses 8 dias que ele está parado. Somando mais aos 10, né? Então 18 dias são bastante. Isso tudo, Marlon, é reflexo de como é feito o contrato com essas empresas, né? O agricultor, o criador de frango aqui no caso, ele tem que ficar um pouco atento a isso, né? Não digo ficar reféns, mas que seja bem feito, que seja olhado, que seja tratado também, porque, claro, ele recebe todo o auxílio das grandes empresas, ele é quem vai manusear, né? Mas ele vem os técnicos, vem todo mundo, né? Mas ele ficar parado 18 dias é um pouco preocupante, né? Claro que isso vai trazer prejuízos a ele, né? Vai trazer prejuízo a essa propriedade. Acredito eu que na hora de você formular um contrato, mais ou menos trabalhar um pouco isso de como vai funcionar anualmente, né? Não sei de quanto tempo são feitos os contratos, mas creio que sejam anuais, né? De olhar com carinho isso, né? Porque não é complicado uma propriedade parada aí 15 dias, 20 dias, né? Prejuízo na certa. Prejuízo na certa. E você comentou um ponto interessante que é a administração rural. Isso a gente percebe que os produtores evoluíram muito nos últimos anos nesse sentido. E isso é importante. O que acontece? A pequena propriedade, ela potencializa a produção. E aí onde era produzido uma quantidade menor, hoje se produz muito mais na mesma quantidade de área. Ou muitas vezes em até menos área se produz mais do que se produzia antigamente. Exato, Marlon. Isso é um contexto histórico. Se a gente pegar ainda hoje, Mato Grosso, não falando de Mato Grosso do Sul tanto, mas Mato Grosso, Tocantins, Pará, ainda existem áreas que você pode aumentar a propriedade, né? Então isso potencializa também a produção porque você aumentou a propriedade. Na região sul, São Paulo e região sul, os estados aqui mais da linha de baixo do país, isso não é possível mais, porque o que foi explorado, a mata que foi derrubada, foi derrubada. Hoje ninguém vai derrubar mais mata para aumentar a lavoura. Nem tem como, é inviável, é crime, a gente sabe disso. Então o produtor está fazendo o quê? Ele tem que produzir mais no pequeno espaço, né? Então a tecnologia está aliada a isso, né? Trazendo essa produção maior no pequeno espaço. Bom, a gente assistiu e acompanhou no mês passado uma polêmica muito grande que foi em torno da compra do milho argentino para mandar ao Nordeste brasileiro. O anúncio da presidenta causou uma polêmica muito grande entre os produtores rurais e a explicação para tudo isso é que o Brasil não tem portos suficientes ou não tem estrutura para transportar o milho até no Nordeste. E só nessa brincadeira aí que o governo comprou na casa dos R$ 22 lá na Argentina,
e garantiu a venda a R$ 18,00 no Nordeste, ou seja, custou o transporte, gastou com o transporte desse produto até o Nordeste e vendeu mais barato. São polêmicas que estão entre o meio rural e os produtores, com certa razão, ficam indignados, né? Exato. Isso vai acontecer numa conversa certamente entre Dilma e Kirchner, sentando no Palácio do Planalto ou lá na Casa Rosada, mas essas políticas acontecem muitas vezes. Veio em benefício do povo no Nordeste, que também, para variar, né, está enfrentando mais uma seca terrível, né? Mas o Brasil tem muito milho estocado. Aí que está o problema, né? E comprando o milho mais caro da Argentina, né? Esse aqui está 19, lá ela comprou a 23 e vai vender a 18. Então, claro, a União está arcando um pouco com isso, mas é uma política de risco e, claro, só quem no final vai sair do bolso do contribuinte brasileiro, né, para variar. Adilson, obrigado pela presença. Até o próximo programa. Obrigado, Marlon. Obrigado, amigos do Giro Rural. É sempre bom estar por aqui. Agradecemos a sua audiência, a sua companhia e até o próximo programa.